Continuando aqui a nossa aula sobre tipo de dados. Faltou só um tipo de dado que a gente vai ver aqui, que é o que compõe, né, os tipos de dados mais utilizados aí, os mais importantes, né. Faltou um, que é o tipo de dado que é o nosso objeto. Bom, então, o que é que eu posso falar sobre o tipo de dado objeto? Bom, o objeto, né, tem que estar dentro de chaves, né? Está dentro de chaves. É um conjunto. Ele é um conjunto de... Aliás, ele é um par. Ele é um par de chave e valor. Vocês vão entender quando eu for fazer. Então, ele é um par de chave e valor. O que mais que eu posso falar dele? Tem que estar dentro de chaves e ele é um par de chave e valor. Bom, então vamos lá para a prática. Console.log, como eu já disse, ele tem que estar dentro de chaves. Quando a gente faz isso, a gente cria um objeto, né? Só que como a gente não tem nada aqui dentro do nosso objeto, ele é um objeto vazio. Que nem eu mostrei aqui, ó. A gente criou um vetor vazio. Bom, então a gente pode criar um objeto vazio. Ou a gente pode criar um objeto com vários pares de chave e valor. Vamos ver aqui. Eu vou quebrar a linha aqui para nós termos uma boa visualização. Mas tudo que eu colocar aqui dentro vai estar dentro de chaves. Ó. A chave abre aqui e se fecha aqui. Ou seja, eu estou dentro do objeto, né? Estou criando o objeto. Bom, o objeto ele é um par de... Ele pode ter pares de chave e valor. Bom, e o que é a chave, né? A chave é o que vai identificar o nosso valor. Como assim? Bom, a gente viu aqui no nosso array que a gente tem aqui na nossa lista, né? A gente colocou aqui uma lista com 4 valores, né? Uma mensagem, olá, que é um string, um número, outro número e um tipo de dado booleano. Temos quatro elementos aqui. Como que a gente acessa esses elementos? Bom, na aula passada eu falei que a gente acessa esses elementos pelo índice, né? Pela ordem. Aqui, a primeira mensagem tem o elemento 0, né? Que, como eu falei, começa pelo 0. Aqui, esse valor está no índice 1. Esse aqui está no índice 2. Esse está no índice 3. Ou seja, cada valor aqui ele tem um índice para a gente identificar ele na nossa... para a gente identificar ele de dentro da nossa lista. Então aqui a gente vai ter também, só que no lugar do índice, a gente vai ter uma chave para identificar o nosso valor. E isso é muito interessante porque a gente pode ver aqui, né? 399. Mas que número é esse? O que representa? O que representa esse número? O que é 399? É uma idade? Não, não é uma idade porque é um valor muito alto, né? Ninguém vive por tanto tempo. Então esse valor aqui é o quê? O que é o número? Esse número aqui representa o quê? Bom, a gente não sabe, né? Porque a gente não tem uma chave, né? A gente não tem nada que possa dizer sobre o que é esse valor aqui.
E esse é uma limitação da nossa, essa é uma limitação da nossa lista. Mas a gente vai ver agora que o objeto ele não tem essa deficiência, né? Por exemplo, a gente pode colocar aqui a chave idade, idade é 39. Agora a gente já sabe, né? A gente tem aqui o número 39. O que é 39? É a minha idade. Se eu colocar aqui, é 1.69. O que é 1.69? Bom, pode ser, né? Nossa altura, a minha altura. A gente agora já sabe, né? A gente tem uma representação do que é os nossos dados, entendeu? A gente pode ter aqui, ó, deixa eu ver, uma representação de um tipo de dado booleano aqui. Vamos colocar aqui, solteiro. Aí aqui, true, seja verdadeiro. Então aqui nós temos um conjunto de, a gente tem pares, né, de chave e de valor. E a chave, né, através da chave é que a gente pega o valor. Diferente do nosso array, onde a gente pega o valor, né, pelo elemento, né, pelo índice. Já que a gente pega pela chave. Lembre bem disso, que a gente vai fazer alguns exemplos, né, de como pegar um determinado elemento do nosso array e também um determinado elemento do nosso objeto, né? Mas isso só quando a gente aprender, né, o conceito de variáveis, que é um dos conceitos mais importantes da programação. Aqui a gente só está printando, só está mostrando os tipos de dados no console log. Mas a gente não está guardando esses dados, né? A gente precisa guardar esses dados para posteriormente usar eles em algum lugar, né? Bom, então é isso aqui. Eu vou estar encerrando essa aula aqui de tipo de dados por aqui. E a gente se vê na próxima aula. Falou!